Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar em 45 minutos como você pode construir uma aplicação web do zero utilizando Node.js e um banco SQL para não apenas entender como você pode criar aplicações web com essa plataforma, mas também para ele servir de repente de portfólio, colocar no seu Git, ou ainda servir como base para você colocar ainda mais funcionalidades e deixá-la ainda mais encorpada e interessante. A aplicação que nós vamos fazer aqui é um encurtador de URL, tipo Bitly e outros encurtadores por aí que talvez você já até tenha utilizado. Apesar de simples, é uma aplicação que vai permitir que a gente passe por vários aspectos da programação de Node.js, utilizando o Express, um banco SQL, e no front-end EJS com Bootstrap. Acho que vai ser legal, então vamos lá. Então vamos lá. O que a gente precisa para começar? O primeiro passo é você instalar o Node.js na sua máquina. Você acessa nodejs.org, baixa a versão LTS, que é a versão estável, e só avança até o final do instalador. Quer saber se funcionou? Abre um terminal de linha de comando, o CMD do Windows, Bash do Linux, etc. E roda o comando node espaço "-v". Isso vai listar a versão do Node que está atualmente instalado na sua máquina. Próximo passo é baixar e instalar o editor de código que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar aqui o Visual Studio Code, que você baixa gratuitamente para o seu sistema operacional em code.visualstudio.com. Só baixar a versão estável que ele te recomenda aqui, avança até finalizar o instalador. Quer saber se funcionou? Vai no menu Iniciar, procura o Visual Studio Code, você abre ele e vai mostrar uma interface parecida com essa aqui. Próximo passo é criar a nossa aplicação. Nós podemos criar ela completamente do zero ou usar alguns templates já prontos, gerados automaticamente. Nós vamos por esse segundo caminho, que não é tão profissional quanto o primeiro, mas que vai nos dar uma grande velocidade aqui e rapidamente a gente vai ter a nossa aplicação funcionando em produção. Para isso, nós vamos rodar o comando npm i-g express-generator. Então aqui eu estou instalando globalmente o pacote Express Generator, que é um gerador de template de aplicação para a gente. Esse comando aqui, eu tenho que rodar o terminal como administrador, ou aqui no caso, como sudo. Dou um Enter, formo minha senha, e ele vai baixar e instalar para minha máquina esse gerador de templates para a gente. Com esse gerador instalado, eu vou criar uma aplicação para a gente a partir de um template. Eu uso o comando express, espaço, -e, que é uma opção para criar interfaces usando HTML, --git para que ele crie o git ignore para a gente, e o nome da nossa aplicação. Por exemplo, URL-shortener. Enter. Ele criou para nós o projeto. Vamos entrar no projeto URL-shortener. Agora vamos dar o comando npm install para instalar os pacotes necessários para rodar esse projeto. npm é o repositório de pacotes do Node. E uma vez que termina a instalação dos pacotes, a gente roda com npm start. Se eu acessar no navegador localhost 3000, eu tenho a aplicação rodando. O que a gente faz agora? Vamos abrir esse nosso projeto no Visual Studio Code. Vai em Open Folder, vai até a pasta que você criou o projeto, no meu caso Node Projects, URL Shortener, clique em abrir. Então esse projeto aqui foi o que ele gerou automaticamente para a gente. O que nós vamos fazer agora? Personalizar as nossas views. As views são as telas da aplicação. Então eu vou em Views, Index, e aqui então eu posso configurar a tela inicial, a index da nossa aplicação. Para fazer o layout, nós vamos utilizar o Bootstrap. Bootstrap é uma biblioteca de CSS e JavaScript bem famosa para você criar facilmente temas, templates elegantes para suas interfaces HTML. Então eu vim aqui no site getbootstrap.com, vou clicar no botão Get Started, e mais aqui embaixo vocês vão encontrar o Starter Template, que é como ele recomenda que você configure as suas páginas HTML. Então o que nós vamos ter que colocar aqui? Essas duas tags meta dentro do head, do cabeçalho do HTML. Esta tag link, que contém o caminho para o CSS do Bootstrap, que é a parte de estilos do Bootstrap, vou estar dentro do head também. E mais aqui embaixo, essa tag script, que é o caminho para o JavaScript do Bootstrap. Ela tem que ficar antes do fecha body. Então, aqui. Beleza? Com isso eu tenho o Bootstrap instalado e pré-configurado nesta minha página. Se eu acessar novamente aqui e dar um refresh, já mudou fonte, já mudou alinhamento, algumas coisas assim. Agora vamos construir o HTML dessa página aqui. Vamos voltar para o nosso index EJS dentro de views.
O primeiro passo, então, é dentro do nosso body a gente criar uma div que vai englobar todo o body, exceto o script. O Bootstrap, para ele começar a valer, a gente tem que colocar essa div aqui com uma classe específica dele, que é a classe container, para dizer que aqui dentro vai ter todo o conteúdo da nossa página, né, estilizado com Bootstrap. Próximo passo é eu criar uma seção para o cabeçalho, para a parte mais ao topo da minha página. Vou fazer isso com outra div, que eu vou colocar uma class header. O que eu vou ter aqui dentro dessa div? Este H1 aqui com o título, um P, né, um parágrafo, com um subtítulo, por exemplo, seu novo encurtador de URL, e acima uma imagem, que ainda não temos, com um alt, né? Vou botar aqui nesse alt, esse mesmo abre tag, % igual, % fecha, title dentro. Isso aqui eu vou explicar depois como é que funciona. E essa imagem aqui vai ter uma classe que eu vou chamar de icon. Certo? Então a gente tem duas classes aqui, ó. Na verdade tem três, né? Container, que é do próprio Bootstrap, header e icon, que são classes próprias que eu tenho que criar. Se eu olhar aqui no topo, eu estou usando uma style sheet, ó, que está aqui, ó, em style sheets, style.css. Isso, se eu olhar no meu projeto, fica dentro de public, style sheets, style.css. Eu vou apagar aqui esses estilos padrões que vieram, vou criar uma classe .header e uma classe .icon, para personalizar o meu cabeçalho e a minha imagem, respectivamente. No header, eu vou usar um padding, né, que é um espaçamento, uma margem interna, de 3 rem. O rem é uma unidade de medida bem específica, né, de CSS, que diz respeito ao tamanho da letra M, segundo o contexto do documento em que ele está presente. Então ele é um pouco mais inteligente do que usar pixels, por exemplo. Além desse padding, vamos usar um text align center, para dizer que o texto do meu header vai ficar centralizado. E no meu icon, eu só vou configurar que a altura dele vai ser 42 pixels, certo? Falando nisso, vamos procurar esse ícone. Tem vários sites na internet que você pode baixar ícones gratuitamente. Eu vou acessar aqui, por exemplo, findicons.com. Vou botar aqui uma palavra, por exemplo, web, e vou escolher algum ícone que me agrade. Vou pegar, por exemplo, esse globo aqui. Baixar o PNG, vou abrir aqui na minha máquina, vou copiar ele, vou até o nosso projeto, Node Projects, URL Shortener, pasta Public, Images, e vou colar ele aqui dentro. Agora, lá no nosso index.js, na minha tag img, na tag da imagem, o meu src vai apontar para /images /web_server.png. Vamos salvar, atualizar nossa aplicação. Tá ok, o nosso header já está mostrando o ícone, o título, que está vindo do nosso back-end, a gente já vai personalizar isso, e o subtítulo. Vamos agora construir o corpo da nossa página. Logo abaixo da div do header, vamos criar uma outra div. Vai englobar esse P aqui. Eu nem vou precisar desse P, deixa eu tirar ele daqui. E essa div vai ter uma class content, que eu vou criar depois também. Dentro da div, nós vamos ter nosso formulário para encurtar o URL. Vamos criar aqui um form. Esse form vai ter um method que é post. Ele vai ter uma action, que é qual é a rota que ele vai bater via post para salvar, para gerar essa URL e salvar. Vai ser /new. Dentro do form, vamos colocar outra div. E essa div vai usar duas classes do Bootstrap. A mb-3, que é a margem bottom, né, a margem de baixo, com uma distância de 3. O Bootstrap tem algumas unidades de medida próprias também. E a input-group, que é quando eu quero criar inputs combinados. Eu vou querer criar uma caixa de texto já com um botão acoplado nela. Dentro dessa div, vamos criar um input com um placeholder, que é aquele texto temporário de digite a URL a ser encurtada, com uma classe form-control, que é uma classe do Bootstrap para personalizar inputs. Tá? Fecho o input aqui. E embaixo eu vou criar outra div para o meu botão. A class aqui vai ser do Bootstrap também, a input group -append, que é para justamente anexar no input. Dentro eu vou colocar uma tag button com as class btn e btn-primary, que também são no Bootstrap, tá? BTN para estilizar o botão padrão, btn primary com a cor padrão. O type desse button vai ser submit, que é para ele pegar os formulários e submeter ele para aquela URL aqui.
E o texto vai ser encurtar. O que eu preciso fazer aqui agora? Criar essa classe aqui, content, e eu também vou criar um CSS para estilizar esse form aqui. Então vamos para o nosso style.css, classe content, vai ter um display flex, que é para a organização da página, ficar mais fácil de eu fazê-la aqui, e um justify content, como center, exclamação, important. O important é para dizer que esta configuração CSS aqui, né, sobrescreve qualquer outra que possa existir para esse componente. E o outro estilo que eu tenho que criar, daí não é uma classe, é para substituir o estilo padrão do componente form. Então, para que ele não ocupe toda a tela, eu vou usar aqui flex 0080%, ele ocupar só 80% da tela. Os espaçamentos internos vão ser 2 rem, 2 rem, 1 rem, 2 rem. Que é sentido horário, né? Espaçamento no sentido horário. Norte, leste, sul, oeste. Vou colocar uma pequena border, então border, um px solid e a cor vai ser sustenido CCC, que é um cinza clarim. Vou colocar essa borda um pouco arredondada, então border radius de 0.25 rem. Só dar uma arredondadinha de leve nos cantos. E, né, os elementos dentro dele vão ficar centralizados, então text align center. Voltar para a nossa aplicação, atualizar. Está aqui o nosso formulário. Obviamente, se eu clicar aqui não acontece nada por enquanto. Vamos só fazer mais um ajuste, que é colocar aqui no nosso input um name. A gente vai precisar desse name depois, tá? Vou chamar esse name de URL. Se eu clicar aqui em encurtar, se eu digitar aqui, por exemplo, luistools.com.br, clicar em encurtar, o que ele faz? Ele me direciona para localhost 2.3000/new e dá um not found 404, porque eu não programei essa rota aqui ainda. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que programar um código JavaScript para rodar no back-end, que ele receba os dados do formulário que foi passado, que na verdade é só um campo, certo? Que ele gere uma URL dinâmica, né, encurtada, baseada naquela URL original, salve isso no banco de dados e devolva para o usuário qual é a nova URL que ele tem que usar, a URL encurtada. Então, para fazer isso, a gente precisa ir para o nosso back-end. Vamos aqui no nosso projeto. Onde é que eu configuro as rotas? Em routes. Ali é a rota da index, né? Então, routes index. Aqui para o padrão, eu tenho uma rota que me traz a homepage, o barra, né? A raiz. Né? Ele me joga o quê? A view index com estes dados aqui. Então, inclusive, se eu quiser trocar aquele título que aparece lá na home, eu boto aqui, por exemplo, encurtador. Agora o título da nossa aplicação. Como é uma alteração no back-end, não adianta eu dar só refresh na página. Eu tenho que rodar novamente a nossa aplicação. Ou eu modifico o nosso script de start, vamos aqui no package.json, eu tenho o script de start, que é o que ele faz quando eu dou npm start. Em vez dele fazer node e rodar esse bin www, ele vai fazer npx nodemon bin www. O nodemon ele é um executável que ele sobe a sua aplicação e qualquer alteração que você faça, ele já atualiza ela para a gente. Vou salvar aqui, vou derrubar a aplicação com Ctrl+C, subir de novo com o npm start. Agora ele subiu com o nodemon. Tá? Agora eu não preciso mais ficar derrubando e subindo a aplicação de novo, ela vai estar sempre atualizada. Mas beleza. Aqui eu tenho também então, a rota padrão da index. Vamos criar um router.post. Lá no formulário a gente botou que era post, lembra? Então aqui é router.post. Qual é o path? É /new. E qual é a função que vai executar quando fizer um post em /new? É uma função que espera rec res e next, que faz o quê? A primeira coisa que ela tem que fazer é pegar a URL que veio em rec.body. Qual é o name do nosso input lá? É o URL, né? Então isso aqui deve nos trazer o URL. Vou botar aqui um console log para ele imprimir o URL, para a gente ver se funcionou. E vou responder para o usuário com uma nova página. Por enquanto, vou responder só com o URL. Então, res, que é a resposta da minha requisição, .send, para enviar um retorno, vou jogar o URL, tá? Então, só vou jogar o URL de volta. Salvei, ele já restartou automaticamente a minha aplicação. Vou acessar a home de novo, botar um URL qualquer, encurtar. Ó, chegou lá corretamente, beleza? Qual o próximo passo? Vamos encurtar essa URL de fato. Então, imagina que você vai pegar uma URL muito grande, você vai sempre transformar numa URL pequena de novo. Como é que a gente faz isso? A gente pode inventar um algoritmo nosso para fazer isso. Vou criar aqui em cima, então, uma function generateCode, certo? O que ela vai fazer? Ela vai inventar, né, um código curto ali que a gente vai usar na aplicação. Vamos começar declarando aqui um let text, vazio, depois um const possible, com os caracteres que vão ser permitidos no nosso código, né, na nossa URL encurtada. Então vou colocar aqui
as letras maiúsculas e minúsculas de A a Z e os números de 0 a 9. Beleza? Agora eu vou criar um for com um let i igual a 0 e menor do que. Quantos caracteres a gente vai querer que tenha na nossa URL encurtada? Quanto menos, mais fácil, né, mais curta fica a URL, mas menos possibilidades a gente tem. Então eu vou colocar aqui uns 5, né, caracteres que vai ter. No futuro, se o seu encurtador de URL for um sucesso, você pode aumentar esse número aqui para não ter colisão. E mais. Aqui eu vou fazer, vou pegar text e vou concatenar com possible.char@. Então vou pegar um dos caracteres aqui do possible de maneira aleatória. Então vou pegar aqui um math.random para gerar um número aleatório, vezes o número de caracteres que existe em possible.length, né, para ele poder pegar ali dentro daquele range de números, e ao redor de tudo isso, um math.floor, para ele arredondar, né, para o inteiro mais próximo esse resultado, porque ele pode acabar gerando um resultado de ponto flutuante, e daí ele vai quebrar o meu charette, né? No charette eu passo a posição do caractere que eu quero. No final, retorno o texto que foi gerado. Então agora eu tenho o URL, eu vou ter o code, que vai ser gerado a partir do generate code, certo? E se eu juntar esse code com o endereço do meu site, aqui no meu caso é localhost 3000, se eu botar isso mais code, né, se eu voltar uma barra aqui, vai gerar a minha URL encurtada, certo? Se eu vier aqui, botar uma URL qualquer, encurtar, ó, ele vai gerar uma URLzinha que nem essa aqui, ó. 2D3OP, por exemplo. Ó, DOMJ2. Notem que o aleatório está bem bacana no nosso algoritmo de aleatoriedade. Em produção, óbvio, aqui vai ficar o seu domínio, certo? Próximo passo, tem o URL e tem o código gerado. Eu tenho que salvar isso no banco de dados, para que quando alguém acesse a URL encurtada, que a gente possa bater no banco, ver qual é a URL original e redirecionar a pessoa para a URL original, certo? Então eu tenho que salvar no banco. Para salvar no banco, a gente vai precisar de alguns pacotes adicionais na nossa aplicação. Então deixa eu derrubar ela aqui. Nós vamos dar um npm i para instalar o pacote Sequelize, que é um RM que faz com que a gente possa mexer com o banco de dados sem precisar escrever SQL. E eu tenho que botar o pacote de qual banco que ele vai se conectar. Como eu quero que seja aqui tudo muito simples e que você tenha o menor custo possível, nós vamos usar o SQLite. Então eu vou instalar aqui o pacote SQLite 3. O SQLite, se você não conhece, é um banco SQL super leve, gratuito, para poucos gigabytes de armazenamento, e ele não precisa que você pague por ele, ou que você tenha que instalar um banco de dados, criar um banco de dados, coisa do tipo. Ele funciona através de um arquivo, né, que é lido e escrito segundo as regras do SQL normal, que você teria num banco aí como MySQL, Postgres, etc. Mas tudo isso junto da sua aplicação, sem nenhuma configuração externa, por exemplo. Vamos instalar esses dois pacotes. Beleza, instalou. Vamos voltar para o nosso projeto. Na raiz do projeto, vamos criar um arquivo db.js para criar nossa configuração de banco de dados padrão. O primeiro passo é declarar uma variável Sequelize que vai receber o require, que é a importação da biblioteca Sequelize. Que é a biblioteca essa que eu mencionei, né, para fazer conexão com o banco sem precisar usar SQL. Próximo passo é declarar uma segunda variável Sequelize, essa com S minúsculo, que vai receber o new Sequelize com S maiúsculo, que é a classe Sequelize, que a gente pegou aqui em cima, e ela recebe por parâmetro na função um objeto de opções, com a opção dialect, que é o dialeto que a gente vai usar, que vai ser SQLite, então eu digo aqui para ele qual banco de dados que a gente vai utilizar, tá? O Sequelize ele funciona com SQLite, Microsoft SQL Server, MySQL e Postgres. E a outra opção que a gente vai configurar aqui é Storage, dizendo onde é que a gente vai salvar esse nosso banco SQLite. O SQLite ele salva tudo num único arquivo. Esse arquivo vai ficar na raiz do nosso projeto, tá? .database.sqlite. Então vai salvar na raiz do nosso projeto um arquivo database.sqlite com toda a nossa aplicação, com todos os nossos dados da nossa aplicação. Para o restante, vocês vão ver que vai ser como se você estivesse utilizando qualquer outro banco de dados, tá? Só vocês não vão precisar instalar, nem configurar ele, nem nada. No final do arquivo, a gente dá um module.exports, passando essa nossa variável Sequelize com S minúsculo, que a gente acabou de configurar. Agora a gente tem que criar, né, a configuração da nossa tabela no banco de dados. Como eu falei, a gente não vai mexer com SQL, então a gente vai criar aqui no JavaScript mesmo. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Vamos criar aqui uma outra pasta chamada Models.
Dentro dela vamos criar um arquivo chamado link.js. Então vai ser uma tabela de links que a gente vai ter no nosso banco. Aqui dentro vamos chamar const Sequelize com S maiúsculo, recebe require do Sequelize, vamos importar aquela mesma biblioteca de novo. Logo abaixo um const database, vamos importar o nosso db.js, que é a biblioteca que a gente criou com as nossas configurações de banco. Ela está em .db, não preciso da extensão .js aqui. Aqui vamos declarar a configuração da nossa tabela. Então vai ser const link com L maiúsculo, recebe database.define, e dentro do define a gente passa o objeto JavaScript que vai ter as configurações da tabela que vai ser criada no banco. Antes do objeto, só a gente tem que passar o nome da entidade, que no caso é link, com L minúsculo. Aqui dentro desse objeto, eu vou definir as configurações da nossa tabela, as colunas e os tipos que vão ter nessas colunas. Então, por exemplo, eu vou ter um ID, dois pontos, configurações do ID, configurações que eu tenho. A configuração type, por exemplo, que ela vai receber sequelize.integer.unsigned, inteiro sem sinal, para ter maior número de inteiros, vírgula. A configuração de auto increment, dois pontos true, para ele ser auto-incremental, vírgula. Configuração allow null false, para ele não permitir valores nulos, e a configuração primary key como true, para ele ser a chave primária da nossa tabela de links. O que mais que eu preciso ter aqui? O code, que é o código, né, da URL encurtada. Qual é o type dele? Sequelize.string, e aí eu posso colocar entre parênteses o limite de caracteres dessa string, tá? Hoje é 5, mas no futuro podem ser mais, então eu não vou definir limite aqui hoje. Allow null false, não posso ter essa coluna nula. O que mais? A URL original, que eu vou chamar aqui de URL, vai ser do tipo sequelize.string, allow null false, e eu vou criar aqui um outro campo que vai ser o hits, que é o número de vezes que esse link foi acessado, tá? O type dele vai ser sequelize.integer.unsigned, então inteiro sem sinal. O allow null vai ser true, pode vir nulo para cá, e o default value vai ser 0. Tá? Então, quando criar o registro, ele vai começar com 0 por padrão, né, que ninguém acessou esse link ainda. Então essas são as configurações da nossa tabela. Aqui no final do arquivo, vamos dar um módulo.exports, vamos exportar o quê? Essa definição aqui de tabela que nós criamos. Agora, eu tenho que dizer para a nossa aplicação que quando ela subir, ela tem que se conectar nesse banco. Nota que eu não fiz configuração de conexão, porque o próprio Sequelize ele abre e fecha a conexão, coisa do tipo, tá? Mas eu tenho que dizer para a nossa aplicação, olha, carrega esse banco aqui com essa tabela aqui. Onde é que eu faço isso? Onde a aplicação for inicializada. No caso desse template, a aplicação ela é inicializada, se eu olhar aqui ó, no package, ela é inicializada aqui ó, em bin www. Então vamos lá, bin www. Então é aqui que nós vamos pegar e logo no topo a gente vai inicializar essa aplicação. Primeiro passo, const database vai receber um require de ... db e depois eu tenho que carregar também const link, que vai receber um require, vai carregar models link. E por fim, eu tenho que fazer a sincronização. Tá? Então aqui eu conecto na base, aqui eu tenho as configurações da tabela, eu tenho que dizer para o meu banco gerar essa tabela naquela base ali. Como é que eu faço isso? Através do comando database.sync. Só que esse comando aqui, ele roda em background no Node, ele roda de forma assíncrona. Então se eu quiser garantir que ele só vá para as outras linhas depois que ele terminar essa execução aqui, eu tenho que usar aqui no início um await, palavra reservada await. Só que a palavra reservada await só pode ser utilizada dentro de escopos assíncronos. Isso é um pouco de teoria mais pesada do Node, que eu não quero entrar aqui nesse detalhe. Tá? Como é que eu resolvo isso? Aqui ao redor, eu vou declarar uma função, certo? Ela vai estar entre parênteses, e ela vai ser chamada aqui mesmo. Então eu declaro a função e já chamo ela. Isso aqui é uma Immediate Invoked Function, um if. Essa função aqui, antes dos primeiros parênteses, eu vou colocar async nela, para ela ser uma função assíncrona. E agora, todo esse código aqui para baixo, eu vou colocar aqui dentro. Beleza? Então é um pouco estranho, mas é isso aqui mesmo. Tá? Então eu criei um grande bloco assíncrono de execução para que esse meu await aqui funcione. Tá?
Esse é um jeito mais moderninho de programar JavaScript. Tem outras maneiras de fazer também, com callbacks, promises, etc. Mas não vou entrar muito nessa discussão aqui. Salvei. Vamos voltar a subir a aplicação de novo, porque eu tinha derrubado ela para instalar pacotes, né? Então npm start. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele criou a tabela para mim no banco SQLite. Se eu olhar aqui no meu projeto, ele gerou um arquivo database.sqlite na raiz. Se você quiser abrir aquele arquivo ali, você pode abrir com a aplicação sqlitebrowser.org. Você baixa ela para sua máquina e quando você abrir, você vai no botão abrir banco de dados, vai até onde está a sua aplicação, clica no database.sqlite e você vai abrir. Então você vê aqui, ó, que eu tenho uma tabela links com os meus campos que eu configurei, mais 2 campos adicionais que o próprio SQLite cria pra gente, que é os campos de timestamp, o created at e o updated at, que é a data de criação e a data de atualização daquele registro ali que a gente está vendo. Se eu clicar com o botão direito aqui em links, navegar tabela, ela está vazia hoje. Mas vamos voltar agora para a nossa rota, routes index. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que salvar no banco esta URL, este código gerado, e redirecionar o usuário para uma tela que mostre para ele qual é a URL encurtada, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos importar aqui em cima um const link recebe require de ... models link, certo? Com esse link aqui, a gente pode usar ele aqui embaixo para criar novos links no banco de dados. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui link.create, abre parênteses, e dentro abre um objeto, né, entre chaves. Daí a gente passa os campos. A URL, que está ali em cima, o code, que também está ali em cima, hits por padrão vai ser 0, os campos de timestamp, created at e updated at são atualizados automaticamente pelo SQLite, e o ID também é gerado automaticamente. Então é isso que a gente precisa. Isso aqui vai me retornar um resultado, que eu vou esperar aqui. Esse create também é uma atividade que roda em background no Node, numa thread paralela, então eu tenho que usar um await aqui para garantir que a linha de baixo só vai acontecer depois que terminar essa execução. Como eu usei o await aqui, eu tenho que usar um async na função que eu estou dentro, certo? Então é só vir aqui, ó, na declaração da função, colocar async antes. Esse resultado é o objeto que foi salvo no banco de dados. Eu tenho que agora jogar o usuário para uma outra tela na minha aplicação, mandando junto esse resultado que foi criado. Como é que eu faço isso? Aqui nesse meu objeto res, que é a resposta, eu posso dar um res.render para renderizar uma tela para o usuário. O primeiro parâmetro do render é o nome da view que eu vou renderizar. Vou chamar aqui de new, ou melhor, chamar de stats. E o segundo parâmetro é o objeto com os dados, com as informações que eu vou jogar na tela, que é o meu resultado, certo? Isso aqui quase funciona. Não funciona por quê? Porque esse meu stats aqui, essa view stats não existe. Então vamos lá no nosso projeto, views, e vamos criar uma stats.ejs. Por enquanto, vamos copiar a index aqui. Para diferenciar uma da outra no primeiro momento, vamos trocar só o subtítulo aqui. Vai ser estatísticas de acesso. Esse title eu vou tirar daqui também, vai ser encurtador. Aqui em cima tem um outro title, também vai ser encurtador. Salvei, acessar a home da nossa aplicação, vamos pegar um URL grande qualquer, vou clicar em encurtar. Opa, tem mais um title aqui no meio, né? Na imagem aqui, ó. Vou tirar ele daqui, encurtador. Vamos para a home da nossa aplicação, vamos pegar um URL qualquer para encurtar. Cliquei em encurtar. Então, ó, só que eu percebo por enquanto ó, é que trocou aqui o texto das estatísticas de acesso, mas então ele redirecionou para outra página. Será que salvou no banco? Se eu olhar aqui no console, tá aqui, ó, ele fez insert, tá vendo? E se eu olhar no SQLite Browser, mandar atualizar, já tenho valores salvos aqui. Qual o próximo passo? Personalizar essa tela de estatísticas para que ela mostre a URL encurtada e algumas estatísticas, como por exemplo o número de acessos naquela URL, né? A última visita que teve, por exemplo, naquela URL, e qual é a URL original para aquela URL encurtada. Vamos criar isso então. Vamos voltar para nossa aplicação, vamos para o stats.ejs. EJS é uma extensão especial do Node para criar uma página com HTML e código dinâmico, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa código dinâmico aqui. Então, eu vou fazer container e header eu vou manter, mas essa div class content eu vou trocar aqui para div class stats, certo? Esse form aqui não faz sentido, eu não vou ter um formulário aqui. O que eu vou ter aqui? Primeiro um P, que é um parágrafo, dentro um B, né, um negrito, e aqui eu vou abrir uma server tag. Abre tag,
igual %, fecha tag. O que eu colocar aqui dentro tem que ser uma variável que venha lá do meu back-end, certo? Que eu vou pegar e vou jogar nesse lugar aqui na hora de renderizar a minha interface. Qual variável que vai ser aqui? Vai ser a code, mais o endereço do meu site. Localhost, 3000. Ah, mas não vai ser para sempre esse localhost aqui, né? Como é que eu deixo isso dinâmico? A gente pode configurar uma variável de ambiente. Como é que eu faço isso? Vou derrubar minha aplicação, vou instalar um novo pacote npm i chamado .env, instalou, vou aqui na minha aplicação, na raiz dela, vou criar um arquivo .env. Ele não tem nome, tem só a extensão .env. E dentro eu crio uma variável que eu quiser, né, configurar ela. Por exemplo, domain igual, e qual é o nosso domínio? Então aqui vai ser http localhost 3000 barra. Depois, quando você tiver isso em produção, com o domínio registrado, você troca só nesse arquivo aqui essa variável pelo endereço correto, certo? Como é que eu uso essa variável aqui? Eu vou lá no nosso stats EJS de novo, e em vez de ter esse texto chumbado aqui, eu vou abrir uma outra server tag, né? Então, abre tag %igual, %fecha, vou chamar process.env.domain. Para que o Node leia esta variável lá daquele arquivo, na inicialização da nossa aplicação, então lá no nosso package JSON, eu vou dar um espaço aqui depois do nodemon, -r, .env-config. .env/config. Então isso aqui vai fazer o carregamento, né, da configuração nossa de .env, que está nesse arquivinho aqui .env na raiz do projeto. Então agora eu já tenho alguma coisa nessa tela aqui, certo? Eu tenho lá o caminho, né, do domínio, mais o código da URL encurtada. Vamos configurar aqui essa classe stats aqui. Vamos voltar lá para o nosso public, style sheets, style. Vamos criar a classe stats. Então, ponto stats. E ela só vai ter uma centralização de texto por enquanto. Test align, center. Vamos subir nossa aplicação de novo, que a gente tinha derrubado ela para instalar um pacote. Vamos entrar na home de novo aqui. Vamos encurtar uma URL qualquer. Encurtar. Opa, code not defined. Então quer dizer que não está vindo um code lá do nosso back-end. Vamos na nossa rota index. Como é que a gente resolve isso? Aqui a gente vem em resultado.dataValues. Values, no plural. Ele vai pegar só os dados. Aqui esse objeto que ele vem com mais informação, né, daí confundiu a nossa interface. Tá? Então aqui vai vir só com os dados realmente do banco, com as colunas ali dele. Salvei. Vamos encurtar uma URL qualquer aqui. Encurtar. Ó, agora sim. Está trazendo para nós aqui com o domínio que está configurado no .env, né, no arquivo .env, e o code que foi gerado no nosso banco. Vamos terminar essa tela aqui. Voltar para stats.js. Vamos criar um outro parágrafo embaixo daquele do topo. Escrever aqui, redireciona para br para ter uma quebra de linha. E vamos colocar uma server tag. Então, abre tag, %, e aqui não vai ser o code, aqui vai ser a URL, né? Que é a URL original. Vamos salvar. Vamos criar uma nova URL de novo. Encurtei. Ó, tá aqui. Essa URL curta redireciona para essa. Vamos em frente. Nós vamos ter a mais aqui. Abaixo desse P, vamos criar uma div com uma class chamada statsRow, que não existe ainda. Nessa div aqui a gente vai ter duas caixinhas. Uma caixinha mostrando o número de visitas que já teve esse link, e na outra caixinha a última visita que teve nele. Então vamos criar aqui uma div com class statsBox. Vão ser duas div class statsBox, na verdade. Dentro da primeira a gente vai ter um B de negrito, imprimindo o que veio do servidor da variável hits, né, a variável hits lá do nosso objeto de link, que é o número de visitas, e abaixo do B, um P escrito visitas. E na outra statsBox, um B com a variável, então %igual, updated at, que é aquela variável que o próprio Sequelize cria pra gente e gerencia, né? Embaixo um P, última visita. E depois aqui da div que fecha o statsRow, que é essa aqui, a gente coloca uma âncora, um href, para barra, para ele voltar para home. Vamos botar aqui, ó, encurtar, nova URL. Ele joga de volta para home. A classe dessa âncora vai ser btn e ibtn-primary. E agora eu preciso só criar
essas classes statusBox e statusRow. Então vamos para o nosso style.css de novo. Vou precisar de um ponto statusBox e um ponto statusRow. A statusRow vai ser display flex e justify content como center important, para centralizar, né, o conteúdo que vai estar dentro dessa minha div statusRow. E as statusBox vão ser flex 0, 0, 25%, cada uma delas ocupar 1/4 de tela. O padding, que é a margem interna, de 2 rem. Vamos colocar uma pequena border, então border 1px solid CCC, que é o cinza. Vamos arredondar um pouco, né, botar um border radius de 1/4 de rem, 0.25 rem. Alinhamento interno de texto, center. E a margem, né, a margem no caso externa, padding é a margem interna, margem é a externa, de 0.5 rem, meio rem. Vou para a nossa aplicação agora. Acessei a home, vou encurtar uma URL qualquer. Olha que bacana. Tá? Esse link aqui então, ele teve 0 visitas. O último acesso foi nessa data aqui. Se eu clicar aqui, eu volto para home. E o que a gente tem que fazer agora é, se eu acessar esse elemento aqui, até ele está com um espaço ali, ó, isso não pode, tá? Se eu acessar esse elemento aqui, ele tem que me redirecionar para essa URL aqui. Só que isso hoje ainda não funciona, certo? Not found. Então vamos voltar aqui para o stat.cjs. Primeira coisa, isso aqui não pode ter quebra de linha. Tem que ser junto mesmo. E o que a gente tem que fazer então? A gente tem que criar uma rota que pegue aquele código da URL, certo? Bata no banco, contabilize, e se encontrar um link com aquele código, contabilize mais uma visita e redirecione o usuário para a URL original. É isso que tem que acontecer. Já que a gente faz isso? Lá na nossa rota. Né? Lembrando, né? Vai lá em Routes, Index. Hoje aqui eu tenho a rota aquela de post para criar um novo link encurtado. E eu tenho uma rota genérica de raiz. Vamos criar aqui, antes da rota genérica, uma outra rota, também do tipo GET, né, que é um acesso normal de URL. E esse vai ser em barra, e o que eu tenho depois da barra é um código, que eu não sei exatamente qual código vai vir, mas eu sei que vai vir um código. Nesses casos, eu tenho um parâmetro de URL. Então eu posso botar aqui, ó, 2 pontos, code. Tá? Então eu sei que ali vai vir um parâmetro chamado code. Quem vai tratar essa requisição vai ser uma função com rec, res e next. Já vou colocar aqui o async antes da assinatura da função, porque eu vou precisar colocar código assíncrono dentro, tá? Todo banco de dados é código assíncrono. O que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, pegar o code que veio na URL. Então const code recebe rec, que é a request, ponto params, que são os parâmetros, e aí eu uso o mesmo nome do parâmetro que eu coloquei aqui, tá? Se eu botei aqui code, aqui vai code também. Vamos colocar só para ele responder, né, o código que ele recebeu para ver se isso aqui está funcionando. res.send, o code. Se eu der um enter aqui, ó, ele me imprime o código que eu coloquei lá em cima, beleza? Próximo passo é, pega esse code, bate no banco, vê se encontra alguma coisa. Então uma vez que eu tenho esse code aqui, eu pego o nosso link, que está ali em cima, ponto find one, abre parênteses, abre chaves para colocar o nosso filtro. Qual vai ser o nosso filtro? Where, onde, 2 pontos, abre chaves novamente e diz os campos que vão compor o nosso filtro. No nosso caso, é o campo code, né? Que o nome do campo e o nome da variável é code, tá? Então eu posso botar só code que ele vai entender, que o nome do campo e o nome da variável é code. Isto aqui vai me trazer um resultado. Eu tenho que botar um await, né, para ele segurar a execução ali, a lógica da execução ali, antes de ir para as linhas de baixo. Se o resultado for falso, se não veio nada, quer dizer que ele não encontrou, né, um link com este código, eu vou retornar um res.sendStatus 404. Tá? Então quer dizer que eu não encontrei, 404 é o código que a gente manda quando não encontrou uma URL. Se ele encontrou isso aqui no banco, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um update, então eu vou dar aqui um resultado, ponto, hits mais, vou incrementar os hits, resultado, ponto, save, para salvar a atualização que eu acabei de fazer. Esse save aqui eu tenho que botar um await na frente, porque ele é assíncrono. E a última coisa que eu tenho que fazer é o quê? Redirecionar o usuário para a URL de verdade, certo? Então aqui, res.redirect, para onde? Para resultado.url, que é o URL de verdade. Então isso aqui vai fazer funcionar aquele nosso link lá. Então, a nossa raiz, vou encurtar então o endereço do meu blog, luistools.com.br. Encurtei,
ele gerou esse link encurtado aqui, certo? Se eu acessar esse link aqui, ele tem que me jogar para o meu blog, correto? Então, vamos dar um enter aqui, jogou para o meu blog. Então está funcionando. Mas agora, como é que eu fico sabendo, né, as estatísticas? Como é que eu acesso as estatísticas aqui? Vamos criar uma última rota para ver as estatísticas de um link encurtado. Porque hoje aqui, ó, se eu atualizar essa página, ele não consegue acessar essa página sozinho. Então nós vamos fazer, vamos criar uma outra rota aqui, também antes, tá? Tem que respeitar essa ordem aqui, as mais específicas para as mais genéricas. Vai ser um router.get em /code /stats. Então imagina que se a pessoa acessar o mesmo link encurtado, mas com /stats, ele vai ver as estatísticas daquele link, ao invés de acessar o link. Certo? Então aqui a funçãozinha assíncrona com hack has next, né? Vou pegar o code do mesmo jeito que eu peguei aqui antes. Vou no banco também pegar novamente o objeto, né? O registro. E vou terminar com res.render da tela de stats, passando o objeto resultado. Certo? Então agora, se eu vier aqui, criar um novo link encurtado do stools.com.br, encurtei, beleza? Gerou um código para mim. 0 visitas, né, gente? Se eu acessar esse código aqui, /stats, opa, deu aquele problema do code not defined, né? Eu tenho que botar aqui resultado.dataValues. Agora sim, tá? Então tá aqui, 0 visitas naquele link lá. Se eu acessar só o link sem o stats, ele redireciona. E se eu der refresh essa página aqui, eu tenho uma visita. Se mais uma outra pessoa, né, passei por outra pessoa esse mesmo link, ela também acessou, se eu atualizar aqui, 2 visitas. E se eu clicar aqui, eu volto para Home para encurtar uma nova URL. Com isso a gente fecha o funcionamento da aplicação. E aí, gostou do aulão? Não esquece de se inscrever aqui no canal para receber outros vídeos bacanas como esse, deixar o seu like se lhe foi útil, né, o que você aprendeu aqui. E se você quer subir a sua régua de desafio e aprender a construir aplicações web muito mais completas, muito mais profissionais, envolvendo uma série de outros aspectos, componentes, etc., do universo Node.js, dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu vou deixar lá o link do meu curso completo de web full stack com JavaScript. A gente vai muito além do que foi visto aqui, e se você conseguiu construir o que estava proposto nesse vídeo, você está mais do que preparado para acompanhar o curso completo. Agora, se você teve qualquer dificuldade, me procura aqui nos comentários do vídeo. Na descrição também você encontra link para os meus livros, que pegam pela mão completos iniciantes e deixam preparados para cursos e aulões como esses aqui, que eu publico no YouTube ou que eu vendo lá no meu blog. Na descrição do vídeo você também encontra os fontes desse tutorial e as minhas redes sociais para você poder entrar em contato mais facilmente também. Certo? Então um abraço e até a próxima. Valeu!